Muito bem, né? Estamos mais uma vez então chegando, né, para que nós possamos efetuar o mergulho nos entendimentos referente, né, aos desdobramentos dos Yoga Sutras na continuidade, né, da sessão de número 4. E hoje a gente vai um pouco mais profundo, né, nos temas, nos ensinamentos. E hoje nós estamos na sessão de número 4, no Sutra de número 17. Tá? Nós vamos fazer então este mergulho, né, buscando maior entendimento, né, quanto o que esse sutra quer nos trazer conforme os ensinamentos, né, que aqui estão contidos. Destacando que nós, a cada sutra que a gente vai passando, nós vamos avançando, né, para a conclusão da 4ª sessão. Podemos dizer que este sutra que nós vamos estar observando hoje, ele está já, né, de certa forma, já adiante, né, da metade da 4ª sessão. Nós estamos, então, praticamente aí já bem adiantados, né, na consumação da proposta da obra da 4ª sessão, mas já estamos também mergulhados, né, em temas bastante profundos, em uma temática bastante consistente e, claro, também com a oportunidade de estar compreendendo um pouco mais, né, os temas que estão aqui sendo abordados, as informações que estão aqui sendo querendo ser trazidas para o conhecimento de todos nós, né? Nós estávamos no encontro passado, no 16º Sutra, né, da 4ª sessão, falando sobre o que seria, né, do objeto que não fosse, né, quando não fosse pela mente percebido. Né? Aqui, ó, nenhum objeto depende da mente. Que seria dele quando não fosse por ela percebido? Então nós entramos numa discussão muito profunda, nós buscamos estender, né, uma discussão bastante complexa, né, cheia de observações, de detalhamentos, né, de objetivando uma reflexão quanto a esse tema. Posteriormente, a gente também trouxe a visão do Time, né, do que o Time está esboçando frente ao seu conhecimento, o que ele quer nos deixar de arranjos para que nós possamos dar um mergulho mais consistente, com melhor entendimento neste sutra tão profícuo, né, tão proveitoso que é este da 16º Sutra da 4ª sessão. E agora este que nós vamos ir, o 17º, ele vem de certa forma complementando, né, ou utilizando-se como uma escada de base, o 16º Sutra e os sutras anteriores, né, os sutras que nós estávamos observando anteriormente. Então o sutra de hoje, só para fins, né, do entendimento, ele fala assim, ó: um objeto será ou não conhecido em consequência da mente ser ou não colorida por ele, tá? E aí nós vamos entender o que isso realmente quer nos dizer de uma ordem transcendental, né? De uma forma mais profunda, de uma forma mais objetiva, levando-se, né, em apoio o que a gente já observou no sutra anterior, né? Então nós estamos observando que fala assim, né, sobre, no 16º Sutra, falava sobre a percepção mental de um objeto, sobre o perceber um objeto, né? A mente ver um objeto. Nós temos que pensar também sobre este mundo de Maya, né? Sobre esse mundo das ilusões, sobre essa projeção de ilusões causadas nessa interatividade de Paktri, Chitta e Purusha. Né? Nós temos que entender tudo isso. Por que esta relação de ilusão? Né? A gente vê que a disposição dos objetos que estão, né, vamos dizer assim, dispostos em um determinado ambiente, não são nada mais, nada menos, né, de que demarcações, vamos dizer assim, né, que estão dispostas, né, na questão aí do ambiente, da cena que se está
né, apresentando-se para colorir, né, em até determinado grau Chitta, colorir em determinado grau a mente, né? Nós já sabemos disso. Mas nós sabemos também que depende de algumas questões para que nós possamos ter uma identificação mais conclusiva, né, mais palpável desta cena que se desenha, dessas formas que se apresentam, né, de todo o desenho, né, de que se apresenta frente a uma paisagem, né. Nós percebemos que nós podemos ter a imagem de uma paisagem, né, mas mesmo assim nós não estamos tendo o mínimo conhecimento mais profundo do que trata-se essa imagem, né? Nós podemos estar vendo uma imagem de uma floresta, saber que é ali sim uma imagem da floresta, mas nada além do que ali, né? Nada além do que isso. Nós não consigamos extrair tudo o que está ali naquele amontoado de Paktri, naquelas essências de Paktri. Nós não conseguimos extrair o profundo que ali se abriga, o oculto que ali está. Então nós temos que identificar que para a linguagem, né, a linguagem do yoga, observando um sutra dessa natureza, nós temos que sempre estar meditando, sempre estar olhando nesta relação, né, entre vamos dizer assim, o aspecto que se apresenta, modificado ou complementado com o estágio de Samadhi. Então nós temos que meditar sempre nesse sentido. Aqui diz assim, ó, um objeto será ou não conhecido em consequência da mente ser ou não colorida por ele. Nós sabemos que o máximo grau de percepção, né, o máximo grau de colorição de um objeto em Chitta é quando nós estamos em Samadhi, quando todos os movimentos, todos os vitris, né, toda a movimentação, quando a mente chega àquele estágio de estar, né, fusionada, fundida integralmente ao objeto, né, que ela está tendo somente este objeto como seu plano de fundo, né, e não há movimentos, não há vitris, não há modificações nesta mente, né, e essa mente ela está parada, né, e somente o objeto se reproduz no âmago dessa mente, na profundidade dessa imagem, e aí fundindo-se, né, fundindo a consciência, né, nós temos aí a oportunidade então de um desdobramento muito profundo e ter aí sim a totalidade do objeto que se revelará para o Purusha, né, que está atrás observando tudo isso. Então a gente vê que Samadhi é um grandioso portal para aí sim estar colorido definitivamente, né, a colorição em Chitta. E depois todos os desdobramentos subsequentes que temos nas bases dos gunas até a última base, né, até o último trecho, a última base que nós podemos estar aqui realizando como uma análise. Acho que é interessante nós fazermos uma analogia, né, algumas comparações, para que possamos compreender o que é o colorir, né, que aqui se retrata. E observamos que diz, não fala em presença, né? Não está falando em percepção, não está falando de certa forma na presença, não está falando de certa forma um objeto que está disposto em um ambiente e a mente não esteja o percebendo. Ele está tratando, né, sobre colorir. Preste bem atenção, né? A palavra colorir. Acho que essa palavra é muito fundamental, umas reflexões para que nós possamos já de introdutório entender um pouco mais sobre tudo isso. Nós já podemos fazer uma simples uma análise muito tranquila e sem erro, né, com muita assertiva, fazendo uma comparação do que nós estamos vivendo agora aqui, né? A câmera está fazendo uma compensação muito grande de exposição da luz que ela está recebendo aqui para tentar compor a imagem que você está vendo aí. Mas mesmo assim está muito perceptível, né? Muito notório que esse lado de cá está mais escuro, né? E aqui está mais
esse lado de cá está com maior brilho, maior vividez, maior lucidez, né? Porque nós estamos com um clima hoje totalmente fechado aqui na região sul. Acredito que irá chover em poucos momentos, pode ser que durante a projeção dos nossos trabalhos aqui já tenhamos chuva, mas se não tiver chuva, a chuva a qualquer momento se fará presente. Então, o que acontece? A câmera tem que fazer, né, um pré-ajuste da sua íris, abrindo mais essa íris para que possa captar as essências, né, dos fótons da luz que está aqui dispersa, né, ou do grau de luminosidade que está aqui dispersa, para tentar fazer o compensatório, né, e assim ela poder capturar, né, assim ela poder capturar então a imagem, né, fazer a captura de imagens, né, e poder você estar conseguindo fazer hoje ver o vídeo, assistir o vídeo, né? Mas nós sabemos que quanto mais luz vai entrando no ambiente, a câmera também vai fechando a sua íris, ela vai compensando essa forma de essa luminosidade excedente que aqui está tendo, e claro que a definição de imagem também é bem maior, né? Fica mais definido esses ambientes aqui que estão agora mais escuros, você consegue enxergar com maior profundidade todas essas questões. O que é interessante de se relatar? Que no caso do colorir a mente é justamente isso, né? Quando nós estamos em um ambiente onde a luz encontra-se apagada, né? A luz apaga-se, por mais que nós já tenhamos, né, um retrato na memória, um retrato mental em nossa memória de que nós sabemos aonde que está disposto os objetos, nós não estamos vendo esses objetos, mas os objetos estão ali, né? Nós não estamos vendo os objetos e nós precisamos utilizarmos vamos dizer assim, do nosso conhecimento daquele ambiente, ou nós precisamos utilizar do tato, né, para ir palpando, tateando as peças que ali estão, né, fazendo um tateamento, né, e poder identificar alguma coisa naquele ambiente. O que nós vamos conhecer daquele ambiente? Muito pouco, né? Nós vamos saber que vai ter alguns objetos dispostos, não vamos saber suas cores, não vamos saber uma definição mais profunda do que realmente é dentro daqueles objetos que ali estão. Vamos ficar muito confusos, né, em relação ao que realmente eles são. Claro que, evidentemente, nós vamos pegar uma caneca, vamos saber que é uma caneca. Vamos pegar um copo de vidro, vamos saber que é um copo de vidro. Eu estou fazendo uma analogia, estou montando na minha mente que eu estou numa cozinha, tá? Eu estou montando na minha mente isso, que eu estou numa cozinha com a luz apagada e estou ouvindo, tateando os objetos para encontrar algum ali que eu possa utilizar para me tomar um copo d'água, né, nessa cozinha. É isso, por isso que eu falei na cozinha, né, na caneca e tal. A gente vai poder tatear e perceber que são facas porque já temos conhecimentos. Mas todo aquele objeto que eu nunca tive contato, eu não tenho conhecimento, ele vai ser para mim duvidoso, né? Eu vou botar a mão, vou palpar e vou ver que eu não conheço o tal objeto, que eu não sei. Mas vamos supor que eu acenda a luz, né? Nesse período eu vou lá e acendo a luz, eu trago uma compensação artificial, né? Eu trago ali uma iluminação artificial, eu trago um complemento, né, para tirar essa escuridão, ou vou lá e abro a cortina, né, daquele ambiente, permito a luz do sol entrar, e aí a luz do sol entra e faz com que os objetos se apareçam, né? Apareçam, porque começam eles a refletir a luz que vão recebendo, né? Eles fazem a reflexão dessa luz que vão recebendo, então eu começo assim a ver os objetos. Aí tudo fica melhor, né? Tudo clareia mais, tudo dá mais dimensão de entendimento, tudo dá maior perceptividade no ambiente. Eu abro, então, vamos dizer assim, os olhos, né, mentais, começo a ver com maior clareza, vejo, né, a dimensão da pia, vejo a dimensão do fogão, dos armários que ali estão naquela cozinha, vejo a mesa, consigo ver os copos, consigo ver canecas, facas, consigo ver se tiver por ali algum talher, eu vejo também. Eu vejo a disposição dos móveis, como eles são, né, ali colocados, se eles são móveis bonitos, se não são, as cores que são, começa tudo a se revelar e tudo se identificar. E a gente começa a ter a percepção do ambiente, onde é que está.
vocês perceberam que nessa comparação, nesta observação, nesta analogia, nós falamos em colorição de mente. Né? Nós falamos em uma mente que está sendo colorida. A gente acabou de trazer a percepção para vocês. Então nós estamos aqui falando nessa comparação que a colorição da mente ela está baseada na luminosidade que se incide sobre a sala, sobre o espaço, sobre a peça que você está. Esse é um exemplo muito prático para entender o que quer dizer colorição. Mas evidentemente que aqui, né, nós estamos falando de Yoga Sutras, nós estamos falando de yoga, nós estamos falando de coisa mais profunda. Aqui a palavra colorir, ela parte para o transcendental, para o oculto também. Então nós estamos vendo nessa analogia que nós acabamos de fazer da sala escura para a sala quando a luz se acende, esse ambiente que clareia todas as peças, nós paramos para ver que nós passamos a ter toda a dimensão do que a peça se apresenta, nós passamos a ter toda a visão do que realmente é o ambiente. Mas esse conhecer o objeto, né? Aqui diz assim, o objeto ou não será conhecido, é a profundidade do que nós conseguimos extrair do conhecimento que está ali oculto de um determinado objeto. Né? Nós podemos aqui observar e entender que isso aqui é um arranjo, né, que se transforma em um banco de madeira. Né? Nós estamos vendo aqui madeira, mas nós conseguimos extrair muito mais do que isso. A gente consegue mergulhar de verdade em todo o apanhado de coisas que aqui encontra-se oculta e a mente ainda não conseguiu extrair como conhecimento. Né? A gente vai precisar então, né, colorir com maior intensidade a mente para extrair cada vez mais o conhecimento. E aí é que está, né? Alguns poderão chegar aqui com maior colorição de mente, com maior dados técnicos e poderão falar muito mais profundo dessa madeira do que eu agora de forma muito rasa estou falando, né? Eu poderia chegar aqui e dizer, aqui está uma madeira. Alguém poderá chegar aqui, esta é uma madeira, né? Ela está disposta na posição horizontal, ela tem a cor tal, em um formato assim, poderá trazer maiores profundidade no entendimento do que aqui está. Alguns vão chegar aqui, vão fazer algumas extrações mais profundas, né? Mais conhecimentos, e outros até mesmo, dependendo da sua profundidade, né, nas linhas ocultistas, né, nos desenvolvimentos iniciáticos, vão poder fazer extrações até mesmo mais profundas, né, saber quem foi as pessoas que sentaram, fazer observações de onde que foi extraída essa madeira, de onde ela veio, qual será a sua destinação final, até por quanto tempo ficará aqui, os arranjos que aqui tiveram, os sentimentos das pessoas que aqui se sentaram, os pensamentos que as pessoas depositaram e deixaram depositados sobre aqui, pensamento das pessoas que aqui quando aqui fizeram, os pregos, quem é que pregou, quem é que fez, tudo está aqui. Né? Tudo está registrado aqui nas impressões. Basta então uma pessoa muito bem evoluída, né? Muito bem com uma evolução grandiosa em Samadhi, para poder então fazer uma observação e um registro muito grande. Então, conforme nós vamos aprofundando-nos e chegando e atingindo o estágio de Samadhi, nós vamos tendo uma percepção, um colorimento, né? Um colorimento bem maior e mais profundo, e vamos estar extraindo mais conhecimento, maior conhecimento deste ponto aqui, né, desse pedaço de madeira que está aqui, né, nesse arranjo desse banco. O que é interessante destacar agora, nós de refletir, que aqui vai mostrar também, eu praticamente já fiz a leitura do Sutra, porque o Sutra é meia folha, 2/3 de uma folha de rosto, né? Então praticamente já falamos do Sutra em si. Outro ponto importante que nós temos que nos ater para poder compreender esse Sutra é a palavra colorir ao invés de modificar, né? O que é modificar? Modificar é quando a gente vê que houve uma modificação
perante uma sala que se apresenta nos seus objetos que ali estão dispostos, a gente está vendo que houve uma modificação, né? Exemplo, quando o objeto sai de um lado, sai para o outro, quando esse livro está aberto ou está fechado, nós estamos falando então das modificações. Isso é alterações, isto é percepção, né, do objeto que está ali, né, dos objetos que estão ali. Mas aqui o texto fala em colorir. Então, ou seja, quanto que nós vamos conseguir extrair de conhecimento, quanto que nós vamos conseguir ter percepção profunda, né, do que realmente ali está, quanto que a gente vai conseguir, né, uma percepção, né, quanto que nós vamos estar conseguindo um mergulho muito profundo, né, no que está ali disponível, no que tem ali de conhecimento frente ao objeto que se apresenta. Então, nós vamos ter que ver que precisa de uma outra palavra para definir tudo isso, né? Não é somente ver o objeto, aqui nós estamos falando com uma linguagem mais oculta, mais profunda, então é o quanto que vai esse objeto impregnar Chitta para que Chitta possa conhecê-lo de verdade, não só superficialmente, não só a sua base, não só o seu raso, o seu superficial, né? Mas o quanto que nós vamos de verdade estar mergulhados no profundo, no entendimento real, na perceptividade das situações que estão ali dispostas, né? E quanto que a gente vai fazer de verdade essa extração desse conhecimento. Então, por isso que aqui fala colorir a mente, né? Colorir. Então, quando um objeto está colorindo aqui nessas observações 100% a mente, podemos destacar que a mente encontra-se em Samadhi, né, a títulos de comparação. E quando o objeto não está colorindo 100% a mente, nós podemos dizer que a mente ainda, né, não está então em processo de Samadhi. Então, faça essas observações, faça esse entendimento, ou tenha essa compreensão exata antes de fazer a leitura bem profunda e bem específica referente a esse sutra, né? Aqui está dizendo, está começando a caminhar, o livro está começando a introduzir, né, algumas discussões quanto a essas que têm de ficar muito claras. Nós temos que destacar que talvez, né, para o período que nós estamos agora perfazendo desses caminhos, que nós já estamos com esses temas tão familiarizados, que nós já discutimos tanto esse tema, que nós falamos tanto dessas relações, que nós nos aprofundamos tanto, né, nessa temática, nós podemos fazer uma análise, uma observação de que quando a gente chega aqui, a gente faz até um questionamento, né, do porquê um tema desse está exposto na última sessão ou nos últimos sutras, né, de uma sessão. Qual é o objetivo que se pede realmente para que se possa entender? Eu posso dizer que nada é por acaso quando se trata dos Yoga Sutras, e todos eles têm uma profundidade, todos eles têm um entendimento, uma profundidade, todos eles têm um arranjo, todos eles têm um porquê de estarem dispostos, todos eles trazem uma profundidade de um ensinamento, todos eles não estão por acaso ou casualmente dispersos apenas por estar dispersando, e todos eles têm uma profundidade de um ensinamento muito maior do que nós estamos vendo. Então o que eu posso utilizar aqui e trazer um destaque? Que por mais que a gente está aqui arranhando superficial esse sutra, quem está aqui, por mais que nós estamos aqui fazendo uma observação, uma constatação tão rasa do que aqui quer dizer, não descartamos de meditar e compreender que existem pensamentos muito profundos nesse sutra, que aqui está nos trazendo informações talvez muito mais profundas do que eu estou conseguindo trazer ao conhecimento de todos de vocês. E aqui está, né, uma discussão acadêmica, né, muito profunda em relação ao yoga, mas ela vai ser extraída, ela vai ser conduzida, ela vai ser
orientada a cada um de nós mediante o tanto que colorir nossa própria mente, né? O tanto que nossa mente consegue se colorir é o tanto que nós vamos conseguir extrair desse ensinamento. Mas nunca podemos destacar que esse aqui é simplesmente um sutra disperso dentro de uma sessão que fala já de um ensinamento, de um conhecimento que foi tanto e amplamente debatido no caminhar de todo o livro, que já estamos familiarizados, que já estamos tão emergidos nessa temática que parece que está aqui como uma simples disposição, né, de um conhecimento tão raso e tão superficial e algo tão básico de ser entendido. O que faz isso numa sessão que trata de caivalia parda? Não nos confundamos quanto a isso. Tem muito ensinamento aqui nesse sutra, hein? Tem uma vertente de ensinamento tão profunda, o quanto a gente pode estar observando. As palavras em sânscrito aqui talvez nos revelem muito mais do que a própria transcrição que está aqui no português, e claro também que o direcionamento do pensamento que Taimini fez na transcrição dessas palavras em sânscrito pode estar trazendo, né, ou aparentemente apresentando uma coisa rasa para nós. Mas é interessante de se ver que aqui já está falando, né, e um sutra tão homogêneo, vamos dizer assim, um sutra tão completo, traz todas as informações do yoga somente nesse sutra aqui. Evidentemente que nós precisaremos extrair os objetos que estão ali, extrair os ensinamentos que aqui estão abrigados, extrair todo o entendimento que aqui está querendo ser passado, fazer a extração, né, do todo que aqui está, para que nós possamos então colorir toda a nossa mente 100% e com certeza fazer esse entendimento, né, muito profundo. Nós já acabamos de trazer um exemplo muito prático, né? E esse exemplo que a gente traz vem mostrar que por mais luz que tenha dispersa do Sol em um determinado ambiente, né, aqui na forma em que nós nos relacionamos com os objetos na matéria, nós ainda estamos em escuridão, né? Nós estamos ainda na verdadeira escuridão do que ainda está oculto e nós não conseguimos medir, nós não conseguimos perceber, enxitar. Ainda há muitas coisas que estão aqui, né? Elas fazem parte, elas são presentes, elas são componentes, elas são integrantes, elas estão juntas, mas nós não conseguimos ver. Há exemplo dos desdobramentos dos estágios de gunas que se performam, por assim dizer, em mundos, né, paralelos, em mundos que aqui estão. Aqui, a exemplo do mundo astral, né? Todo o mundo astral, todo o mundo além do mundo, né, do contrário, o mundo dos pensamentos que aqui estão, está tudo aqui, gente. Só que a gente não está conseguindo fazer a colorição, né? Não está conseguindo colorir para observar tudo isso. Mas isso não nega que está aqui presente nesse mesmo ambiente disposto aqui para nós. A gente não consegue enxergar. Assim como a gente sabe que o ar está todo aqui, né? A gente sabe que o ar está aqui presente, mas não conseguimos palpá-lo, a gente não nega ele, né? Só simplesmente porque a gente não consegue palpá-lo, a gente sabe que ele está aqui. A mesma coisa que a gente fala, né? Que a gente não está vendo esse sentimento, a gente não está vendo o amor, a gente não está vendo a raiva, a gente não está vendo a angústia, mas nós não podemos negá-la que elas estão presentes aqui, elas estão existindo, né? Então a gente não tem a mente para colorir tudo isso, a mente não está abarcando. Chitta precisa evoluir, e Chitta para cada um de nós tem um processo evolutivo diferente. Tem uns que estão mais à frente, outros estão mais atrás, outros estão mais aprofundados, mas nós temos que entender que tudo está dentro do arranjo, tudo está aqui, né? E Chitta engloba tudo isso. E quando nós vamos expandindo-nos, né, através do caminho do yoga, também vai expandindo e abarcando cada vez mais a nossa consciência, né? Todo o processo, nós vamos ampliando, nós vamos fluindo-se, né, consciencialmente, tanto que alargamos os nossos horizontes conscienciais, inclusive no que nós chamamos de transgressão do tempo, né? No passado, no presente, no futuro, nós já fizemos leitura sobre isso, né? Nós já vimos nos CIDs ali atrás, né,
coisas assim de profunda, né, profunda instigação de tudo isso se dá então a partir do colorimento desta mente, quando a mente consegue colorir, né, e abarcar mais coisas e trazer para o Purusha as informações que estão aqui dentro, né, fazer com que o Purusha seja melhor e muito bem, né, substanciado pelas informações que vai recebendo, que vai captando do ambiente que aqui está. Tudo está aqui, né? Tudo já está, nós que não estamos percebendo, né? Tudo que já está aqui, porque nós temos então esse desequilíbrio, vamos dizer, nós não temos então as ferramentas adequadas para poder fazer a devida aferição do ambiente que nós estamos. Mas nós extraímos do ambiente, nós estamos mediante o que está sendo colorido, né, por Chitta nesse exato momento. Então tudo que o Chitta consegue colorir, tudo que Chitta consegue, né, trazer de conhecimento, ela consegue pincelar, ela consegue arranhar, ela está nos fornecendo. E claro que está trazendo muito distorcido, com muitas ilusões, muito raso, muito superficial. Falta ainda, né, nós nos aprofundarmos muito mais. Mas tem pessoas que já têm algumas percepções, né? Nós já olhamos aqui na sessão de número 1, da sessão de número 4, nós olhamos aqui no primeiro sutra, e eu gostaria que vocês recordassem junto com a gente, que nós fizemos uma observação dizendo que os siddhis são resultados do seu próprio nascimento. Temos pessoas que já nascem com latência, já nascem com preponderância, já nascem com algumas evoluções, alguns agregados a mais. Aqui diz também que os siddhis eles se desenvolvem com a utilização de drogas, mas nós já sabemos tudo as consequências que isso nos traz. Os siddhis se desenvolvem com os mantras, as alteridades ou as aplicações, os exercícios e o caminho, e também pelo próprio Samadhi. Então nós estamos sabendo que é um mergulho de empuxo que nos conduz a cada vez mais aumentar essa colorição, né, de Chitta, a colorição da mente, para que possamos observar, abarcar o ambiente onde nós estamos. Eu acho que a gente já conseguiu, né, trazer uma boa base de reflexão, uma boa base de plano de fundo teórico, para que nós possamos, a partir de agora, mergulhar no que o texto nos diz, né? Fazer um mergulho, então, no que o texto nos diz. A gente vai fazer um pouquinho de leitura do texto agora, e esta leitura, então, vem trazer um pouco mais de alguns elementos que nós podemos apoiarmos para maiores reflexões. Mas já deu para nós, mais ou menos, mergulhar, né? Já deu para nós ir do entendimento básico, né? Um alicerce básico do que o Sutra quer trazer. Nós tivemos a oportunidade de fazer alguns exemplos, alguns exercícios mentais para entender o que é o colorir. Nós já temos então esse exercício. E posteriormente nós tentamos dar um mergulho um pouco mais profundo, né? Trazendo mais conhecimento, mais essência para colorir melhor esse sutra, né? em nossa consciência. Então, a partir de agora, a gente vai fazer um pouco mais de leitura, então a gente vai extrair um pouco mais de algumas palavras, alguns elementos, e vamos poder meditar e vamos poder fazer algumas reflexões sobre eles, tá bom? Vamos lá, então. É o 17º Sutra da quarta sessão, né, e ele diz assim, ó, um objeto será ou não conhecido, olha que interessante, não fala nem percebido, né, diz conhecido, em consequência da mente ser ou não colorida por ele. Olha que curioso, né? Aqui diz conhecido e não diz percebido. E aqui fala, né, colorido e não modificado. O que eu quero dizer com modificação, né? Exemplo, aqui estão um contraste, né? Eles estão em uma relatividade. Eu percebo esse porque eu percebo este aqui, porque esses aqui se modificam um ao outro, né? E por isso a mente Chitta os percebe no ambiente, né? Chitta colore-se, né, com aqui para poder apresentar para a gente. Então nós estamos vendo que não é modificar, a mente não está sendo modificada por ele, né? Chitta está provocando, aqui está provocando modificações, mas aqui nós estamos falando em colorição, é mais profundo o entendimento, tá? Vamos fazer então um pouquinho de leitura agora. A primeira condição essencial para a mente de um indivíduo é conhecer um objeto
aqui é conhecer o objeto, é que este a afete ou modifique de algum modo. Essa é a primeira coisa, né? Mas nós vamos falar mais profundo. Vamos mais adiante, quer ver? A expressão do fato utilizada é colorir a mente. A utilização do termo colorir no lugar de modificar não é meramente uma forma poética de afirmar aqui um fato científico, mas tem em vista um propósito definido. A palavra modificação implicaria apenas uma mudança parcial na mente, enquanto a ideia a ser transmitida é de uma mudança que pode variar em intensidade, desde o simples sinal até uma profundidade considerável. Ponto. Então nós vamos estar aqui já fazendo uma primeira breve pausa. Já praticamente lemos quase todo o texto, só tem 2 parágrafos, e são parágrafos não muito longos, mas que já vem trazer um raciocínio, né, sobre o que é modificar, e nós já temos então um raciocínio do que é o colorir, tá? Modificar a mente e nós olharmos a distinção dos objetos que estão disponíveis num determinado ambiente, né? A mente está fazendo isso através do relativismo das cores, nós estamos vendo. Por que eu falo relativismo? A gente precisa da variação das cores para que possamos entender o que é aquele objeto também, né? Olha como essa cor aqui se apoia sobre tudo que está aqui, e nós podemos ver, né? O preto que está aqui, o azul mais marinho, mais escuro, o branco que está aqui, né? Nós vamos observando aqui que há uma diferenciação dessas cores, né? Até aqui mesmo. Então, esse relativismo entre as cores vão se apresentando e vão trazendo modificações, né, na mente. Mas o colorir é o quanto ela se preenche, né? Quanto a mente preenche de verdade com um verdadeiro conhecimento, ou com todo o conhecimento que aqui está, inclusive o conhecimento oculto. É isso que aqui vem apontar, né? Tudo o que faz de mergulho, tudo que possa se distrair, e a gente vê que é praticamente nulo, né? Então a gente vê que não é a palavra modificar a mente, apesar de nós ter utilizado isso como um exemplo muito prático para poder ir e entender um pouco mais o que quer dizer. Nós fizemos isso como na primeira parte do nosso sutra, fazendo como introdutório, né? Nós falamos sobre uma luz acesa, luz apagada, mas isso aí é apenas modificações. Mas é depois nós entender que nós consigamos, né, uma maior relação de compreensão do que nós estamos falando. Mas agora, a partir do base, nós estamos aprofundando a nossa observação e nós estamos chegando, então, a um profundo ponto, né, um profundo estágio de colorimento, né? Então imaginamos quando a cor estiver toda fixada, vívida, quando tiver uma impressão muito forte, muito profunda, né, em nossa mente, o que de lá iremos extrair, né? O que nós vamos conseguir trazer de extração profunda? Nós vamos trazer o todo do objeto, né? O objeto se revelará o todo e não trará, né? E a Ishita estará sem modificações estagnadas. Então nós vamos ter o todo. Nós vamos estar com o máximo esplendor das cores, né? A mente estará super colorida por todo o objeto e não haverá, então, modificações. Então, nós vamos estar como diz o Sutra, Sutra 41 da primeira sessão. Tem o vídeo para você assistir, tá? Vamos seguir a leitura aqui, que a leitura também vai trazer-nos mais conhecimento. Diz assim, ó: o conhecimento do objeto pode ser extremamente superficial ou profundo, sendo que todos esses graus de conhecimento progressivo de compreensão pode ser melhor transmitidos com a utilização da palavra colorir. Então você veja bem, né? Essa palavra colorir, ela estaria ligada, como aqui diz na sequência do texto,
a intensidade da cor, indicando o grau de assimilação do objeto pela mente. Tá vendo? Então nós vemos assim que quanto mais clara a cor, a gente sabe que o branco, a gente não viu o branco ainda aqui, né, gente? Ah, o branco está aqui. Não, isso aqui é o branco superficial. O branco superficial no sentido de cor puramente física, né? Mas o branco, ou realmente o branco que preenche, o branco profundo, não. O real branco nós não estamos vendo, está oculto aqui. Porque se estivéssemos vendo o real branco, estaríamos com a mente totalmente colorida, né? Porque todas as cores são decomposições do branco. Tudo é decomposição do verdadeiro branco, né? Todas elas são... E o preto é o contraste do branco. É a polarização, é o polo, mas o resto tudo são deflações de cores, do espectral de cores. Se nós estivéssemos vendo o verdadeiro branco, o branco real, nós estaríamos com a mente totalmente colorida, né? Ver o verdadeiro branco, o oculto branco, não esse branco aqui. Esse aqui está contaminado, isso aqui não é o verdadeiro branco, porque o gama de cores são infinitas, né? Varia da percepção do que até o nosso olho vai. Esse olho não vai muito longe. Esse olho vai de um determinado grau do espectro até de outro determinado grau. É muito falho, né? Inclusive há certos animais aqui presentes que têm o olho melhor, que enxergam mais cores que nós, né? Outros não enxergam nada. Outros têm percepções mais curtas que nós. Então tem toda essa relação para entender. Então aqui fala para nós entendermos a intensidade e o grau, né? E a gente sabe que o Samadhi é um processo que se dá muito além da visão, né? Porque nós estamos em estágio meditativo, os olhos estão fechados e o objeto está ali, brilhando, né? Colorindo. Somente ele chitar, e chitar não há modificação. Então a gente sabe disso, né? Nós temos essa percepção. Aqui diz a intensidade desse colorimento, que é indicando o grau de assimilação do objeto pela mente. Eu vou dar continuidade então. Além disso, somente a utilização do termo colorir é que a completa fusão do objeto com a mente, como referida na primeira sessão no Sutra 41, pode ser adequadamente compreendida. Então tu vê que aqui já faz uma ligação. Eu vou só trazer o título da sessão número 1, até aproveitando-nos do tempo que aqui nós temos, o Sutra 41 da primeira sessão, para que nós possamos dizer o que aqui aponta para a gente Você pode assistir lá de novo, né? Pode dar uma olhada nele. Mas o Sutra número 41 da primeira sessão diz assim, ó: se caso de alguém cujas Chittavrittis foram quase completamente aniquiladas, ocorre a fusão completa, absorção recíproca do conhecedor, do conhecido e do conhecimento, como no caso de uma joia transparente colocada sobre uma superfície colorida, tá? Essa joia transparente seria a mente, tá? Translúcida, colorida, né? Para absorver todas as cores do objeto que está aqui, mostrando que quanto Chitta também envolve-se nessa relação, tá? Então tá lá o Sutra para vocês poderem navegar, e até mesmo se vocês puderem complementar ou ainda quiserem dar uma passada na segunda parte do Sutra, que já tem a leitura, né, de tudo que está destacando-se ou tudo que está sendo aprofundado, né, no tema. Perfeito, nós vamos então dar continuidade aqui, que falta aí cerca de 10 minutos, mais ou menos, para nós fecharmos esse sutra, e ainda há um parágrafo para nós analisarmos, né? Há um parágrafo em si para que nós possamos meditar e tentar capturar a fluência do que aqui vai dizendo. E tentem ver, meus irmãos, né? Minhas irmãs e caminhadas, tenta ver o pessoal que aqui está, né? Que nós realmente percebamos os ambientes, não pelas modificações, mas pela colorição da mente, né? Tudo que colore a mente nos traz a dimensão dos ambientes, né? Tudo que nós estamos vendo. Você pode muitas vezes fazer uma observação com o olho, onde você vai projetando, né, o centro da consciência,
direcionando-se no olho, porque mesmo que eu estou olhando aqui, eu tenho todo, né? Mas eu vou direcionando a consciência. E vocês podem ver que eu vou vendo, né, o tanto que eu conheço daquilo ali, o tanto que eu posso dizer. Por mais que eu olhe assim, é um objeto ferroso, mas aí tu sabe o ferro que é aquilo ali, tu sabe o que está oculto ali, é muito raso, né? A gente está ainda com muitas... A gente mais não sabe do que realmente sabe, né? Então a gente fica perdido, né? A gente fica olhando aqui os ambientes e fica de veras perdido, né? No meio de tudo que a gente está vendo aqui. Seguindo aqui então as observações que nós temos que fazer. Ó. Aqueles que já tenham tentado estudar um assunto que lhes seja inteiramente novo e que esteja muito além da sua capacidade mental, serão capazes de formar uma ideia a respeito da necessidade de um objeto colorir a mente antes de que ele possa ser compreendido. Ponto. Esse ponto específico aqui da leitura, essa frase, né, que está aqui, ela quer nos dizer realmente o que a gente deixou já de introdutório antes a essa leitura nesse sutra, né? Para cada um de nós será uma compreensão desse sutra, né? Cada um de nós vai extrair maior profundidade do sutra referente ao grau, ao estágio que esteja, né? Relacionando-se com os Yoga Sutras. Nós podemos estar aqui falando com uma pessoa que está muito próxima de atingir ou já atingiu o Samadhi, e ele vai ter outro entendimento desse sutra, com maior profundidade, maior arranjo de conhecimento, né, maior grau de percepção de todo esse sutra. Ele vai ter um conhecimento descomunal, muito mais profundo, né, do que nós estamos aqui falando. Nós estamos aqui somente no raso, nós estamos aqui olhando simplesmente o lago, né, pela sua superfície, fazendo os julgamentos do que estão nesse lago. A gente nem imagina do que ainda está por baixo desse lago, né? A gente nem imagina tudo que está ali. É isso que nós podemos entregar e é isso que a gente está entregando até então. Vamos seguindo. O assunto não é assimilado de modo algum pela mente. Simplesmente se recusa a mergulhar nela. Assim como o corante, olha que interessante, às vezes não colore o tecido que deveria atingir. A mente precisa assimilar o objeto, pelo menos até certo ponto, para que possa conhecê-lo, e a extensão em que ela o assimilar determinará o grau de conhecimento. Ponto, rapidamente, que tem uma questão muito profunda. Vocês viram que ele fala da mente em o corante? Olha que interessante isso. O quanto que a nossa mente não permite o corante, né? O quanto que a nossa mente não está permitindo aqui o próprio corante ser dissolvido, né? Os movimentos, os vítrix não estão permitindo, né? Agora eu faço a pergunta, será que é o objeto? Olha que interessante, é o objeto que está apresentando-se imperfeito ou é Chitta que não está conseguindo permitir que todo o corante colore a mente? Meditem sobre isso, meus amados, a resposta está aqui profundamente, né? Evidentemente que os vítrix atrapalham por demais, né? Evidentemente que os vítrix tiram toda a forma de percepção da não permissão da colorição da mente, né? As imperfeições, né? Os vítrix, os movimentos da mente estão aqui não permitindo que a mente seja colorida para que nós possamos fazer, né, este mergulho profundo. Quanto é interessante, né, irmãos? E quanto é compreensível entender o Samadhi, né? Eu vou até ler de novo. A mente precisa assimilar o objeto, pelo menos até certo ponto, para que ele possa colorir. Eu vou mais atrás, é mais atrás. O assunto não é assimilado de modo algum pela mente. Simplesmente se recusa a mergulhar nela. Tá vendo? As cores se recusam a mergulhar em Chitta. Nossa, que ensinamento que está aqui, meu Deus. Se recusam a mergulhar no campo de Chitta,
né? Assim como o corante às vezes não colore o tecido que deveria atingir. Mas porque a qualidade do tecido também precisa ser boa, né? A qualidade do tecido precisa ser boa. Aqui, tá vendo, gente? Conseguiram assimilar, né? A mente precisa assimilar o objeto para que possa conhecê-lo. E a extensão em que ela o assimilar determinará o grau de conhecimento. Então é chitar, meus irmãos. Aqui está falando que é chitar, né? Esse colorir da mente por um objeto externo, como se verifica após análise profunda, nada mais é que a capacidade do veículo mental de vibrar em resposta ao estímulo produzido pelo objeto. Quanto mais plenamente o veículo puder vibrar desta maneira, maior será o conhecimento do objeto por parte da mente. Então observe que aqui está fazendo eu ia dizer a palavra apelo, mas não vamos deixar de empregar essa palavra, mas está nos levando então à reflexão de que Chitta precisa estar pronta, né, para ser colorida. Chitta precisa estar permeável ao colorimento do objeto para que ela possa colorir-se, né, com o objeto. E possamos, né, extrair, porque o objeto nessa analogia seria um corante, tingindo o tecido, e precisa o tecido ser de boa qualidade. Lembrando que aqui o tecido seria Chitta, para que possa colorir-se, né, colorir-se. Assim como diz o Sutra 41, né, a joia transparente sendo colocada sobre o tecido e permitindo que toda a cor do tecido impregna, né, a joia transparente. O que é a joia transparente? Chitta, né? É Chitta. E aqui diz assim, só para finalizar, né? Daí a necessidade da evolução dos veículos nos estágios iniciais. Essa palavra é muito interessante, né? Essa palavra fala do yoga, da jornada do yoga, mas essa palavra fala também de evolução de veículos, né? Mesmo que diga aqui estágios iniciais, nós falamos em evolução dos veículos. Então isso vem dizer da constante evolução que nós nos encontramos, e a cada retorno que nós fizemos dentro do ciclo de nascimentos e mortes, a gente está avançando um pouco mais, mediante o ponto onde nós paramos, né? Então a gente sempre vai evoluindo, até que uma hora sai do ciclo de nascimentos e mortes. Mas é interessante que nós vemos aqui para o aperfeiçoamento de tudo isso, para este mergulho no todo, né? E viemos aqui passar esse período, né, para que possamos aperfeiçoar veículos, né, e assim conseguir dentro dessa evolução progressiva para este momento, né? Nós estamos numa evolução progressiva para este momento, dentro do projeto que aqui está, dentro do ambiente Terra, né? Dentro do projeto Terra, nós estamos numa evolução. Vai chegar um momento que vamos estar 100% evoluídos. Aí zera-se o processo e começará novamente do zero para outros, né? E tem uns saindo, outros partindo, e assim vai indo, né? E assim vai indo. Perfeito, né? Nós estamos então aqui, gente, vejam, né, que isso aqui serve de base para o Sutra 16, traz mais entendimento. O Sutra 15, né, falando também sobre a cognição, tudo mais, de uma mente para outra, do objeto. E o Sutra 18 vai falar: as modificações da mente são sempre conhecidas pelo seu dono, em razão da imutabilidade do Purusha. Tá? Então nós vamos estar depois fazendo um mergulho também nesse sutra, apoiando-se agora na vertente de entendimentos que daqui nós extraímos, né? Nós já estamos agora, vamos dizer assim, com a mente colorida de um modo diferente, já foi colorida a nossa mente totalmente diferente, né? E a partir de agora, então, o que nos resta é guardar todos os ensinamentos que aqui estão, né? Todo esse ensinamento que aqui está com a gente, e possamos estar, então, né, meditando com maior profundidade sobre isso, com todo esse conhecimento que nós saímos. Nós chegamos, né, com a mente descoloridas, e agora já estamos saindo, então, com a mente totalmente colorida lá do outro lado, né? Saímos com a mente colorida, e agora a gente vai, então, encerrando por aqui.
Muito obrigado a todos que acompanharam, né, toda essa jornada, você que acompanhou esse sutra junto com a gente. Foi um prazer, né, mais uma vez estar aqui junto com vocês. O nosso próximo sutra, então, vai trazer maiores revelações frente ao que nós estamos aqui buscando. Eu, da minha parte, eu agradeço a todos que sempre estão nos acompanhando nas jornadas e que nós possamos, né, cada vez mais estarmos indo adiante para que possamos finalizar essa caminhada dos Yoga Sutras. Nós estamos também, a título só de demarcação temporal, isso nada vai servir para a continuidade do tempo, mas só a título de demarcação, né, para que nós possamos meditar um pouco mais. Nós estamos no último encontro do mês de abril de 2021, nós vamos para o mês de maio, então o próximo encontro já será dentro do mês de maio. Então, vim mostrar que nós vamos para o 18º Sutra, 19º, 20º e 21º, talvez até o 22 dentro de maio. Então, nós vamos seguindo posteriormente nos próximos meses para o fechamento desses sutras, né? Então, nós estamos indo dentro do nosso projeto já para finalizar a sessão número 4 e fechar também essa obra. Praticamente, né? Podemos dizer, acho que ali por setembro, eu acredito, ou talvez antes, eu nunca parei para fazer uma medição com maior profundidade, mas talvez em setembro nós vamos estar fechando, né? Vamos estar finalizando. Aí vem maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, uns 5 meses, talvez antes, né? Uns 5 meses, porque em cada mês a gente faz mais ou menos 4, 5 sutras. Então, você calcula aí. São até o 33, 34, nós temos uma questão de 17, 15 encontros, 16 encontros, vamos botar ali 15 encontros, né? Uns 3 meses, uns 4 meses, né? 4, 5 meses, por aí. Enfim, naquele período nós vamos estar mais ou menos fazendo o fechamento. Muito obrigado a todos que acompanharam e Namastê.